Finalmente chegamos no momento de falar de IA. E não é de inteligência artificial que eu estou falando não, gente. Vamos falar um pouco sobre introdução alimentar. Oi pessoal, aqui é a Ju. O cenário aqui está um pouco diferente, né? Estou aqui na minha cozinha, mas resolvi trazer essa pauta para o vídeo de hoje e vamos começar agora uma série, né, a respeito de falar sobre um pouco sobre a introdução alimentar, que eu acho que para as mães de primeira viagem, principalmente, tem muitos medos, né, receios, e eu passei por isso também, né, gente? Eu pensei a princípio que a introdução alimentar, eu primeiramente pensei que eu ia amamentar até 6 meses, ia começar a dar comidinha para Isa, e aí vida que segue, né? Ela ia começar a comer, eu deixaria de amamentar, e simples assim. Só que, como o próprio nome da palavra já diz, é uma introdução, né? Então, você vai estar ali apresentando os alimentos para o seu bebezinho, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu gostaria já de deixar claro, que é um processo, né? Até os 2 anos, a criança vai estar ali tendo a disponibilidade de vários tipos de alimentos, né, vários tipos de nutrientes, né, e tem coisas que nem sempre ela vai ter uma aceitação de imediato, né. Então eu elenquei aqui alguns itens para falar com vocês, né, de como que foi que eu me preparei, quais foram os medos e receios que eu tive, né. E então, assim, pensando lá no começo, né, eu estou tentando resgatar como que foi esse início, porque até então, antes dos 6 meses, era só dar o leite materno, não tinha muito que me preocupar. Mas, né, pouco antes de terminar minha licença maternidade e voltar a trabalhar, eu já comecei a dar uma estudada, né, então eu consumi bastante vídeos aqui no YouTube, bastante dicas, procurei no Instagram também, e como eu faço parte de um grupo de mães, né, que tem aqui na região, algumas delas já tinham compartilhado alguns e-books com algumas receitas, né, então é um ponto que eu sempre sugiro para as pessoas, né, de fazerem parte desses grupos de mães, porque ajuda muito. E pensando em introdução alimentar, eu tinha um grande receio a respeito de saber o quando que minha filha ia estar pronta para fazer essa transição, porque não necessariamente ela precisa chegar aos 6 meses e assim, automaticamente ela já vai sair comendo tudo, não é bem assim, e eu vou criar um vídeo exclusivamente para falar sobre os sinais de prontidão, né, aguardem no próximo semana também aí. Mas falando de como que foi esse início, né, e eu sei que tem muitas das mamães que me acompanham que estão nessa fase inicial, né, de o primeiro ponto é vocês seguirem o coração de vocês, né, antes de mais nada. Eu acho que cada caso é um caso. Eu, por exemplo, não gosto de cozinhar, né, na minha vida normal, assim, antes da Isa eu já não gostava de cozinhar, e aí foi um desafio muito grande, pensando que agora ela vai ter que aceitar a comida da mãe dela, né, porque é o que normalmente acontece nas famílias, né, a menos que você seja uma pessoa muito abastada, que tenha uma pessoa que cozinhe na sua casa, assim, né, de fora, assim, né, contratada, mas geralmente são as mães que fazem as comidas dos seus filhos, né, então eu tive que me ressignificar com relação a essa parte de cozinhar, porque nesse processo, né, de introdução alimentar, eu tive que botar amor na comida ali, né, e principalmente no início a gente não põe muitos temperos, né, o sal, por exemplo, é inexistente até 1 ano pelo menos de idade, né, então foi um ponto assim que eu tive que, né, aprimorar minhas questões de tempero, porque, né, tinha que dar um saborzinho para ela, né, ter um apreço pelo alimento. E esse é um dos primeiros pontos que eu trago, assim, de questões de culpa, né, daquele sentimento, eu tô fazendo errado, ainda mais que eu tenho uma mãe que ela é uma cozinheira de mão cheia, né, e a comida da minha sogra também é boa, então fica aquela pressão externa já, aquele comparativo, né. Mas eu recebi muitas dicas que me ajudaram e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos, né. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falei sobre alguns itens que eu acho que são importantes, que ajudam na introdução alimentar, mas que também tem outros que não me ajudaram tanto. Aí fica do seu critério, da sua escolha, definir que caminho que você vai seguir. Mas um dos pontos que me ajudou bastante foi a questão de cortar alimentos, né, e congelar eles nessas forminhas de gelo, que eu vou colocar a imagem aqui por aqui na tela, e elas ajudam bastante, né, nessa questão de correria do dia a dia e sempre quebra um galho,
mas tem uma desvantagem que, dependendo da comida, né, dependendo do material dessa forminha, ela pode estar levando o sabor do plástico para os alimentos e não fica tão agradável para a criança, né? Então, é uma boa ter congelados, mas eu não sei se é uma prática que se sustenta a longo prazo, né? Pelo menos aqui em casa não foi assim que funcionou. E assim, no começo eu li bastante, né, a respeito principalmente do que o pessoal fala de corte BLW, misto, papinha, né, então são temas que eu quero estar trazendo com mais calma, né, para falar com vocês. Esse vídeo aqui é mais introdutório, mas é mais para tranquilizar as mães que estão começando essa etapa, né, que ainda é um processo que demora, né, então às vezes surgia aquela decepção de eu apresentar uma comida para ela, para Isa, e ela não gostava, ela cuspia, fazia careta. Eu falei, ok, né? Como eu já estava me preparando mentalmente desse processo, eu não fiquei tão chateada dela comer uma comida que eu fiz e não ter gostado, né? Ter cuspido, porque ela nunca sentiu aquele sabor antes, né? Então, não se sentem frustradas, assim, porque o problema não é o seu tempero, a sua comida necessariamente, né? É mais essa adaptação, porque até os 6 meses de idade, aquele bebê, ele tomou exclusivamente leite, né? Seja o leite de fórmula ou o leite materno. E um ponto que eu também tinha bastante medo, bastante receio, era a questão dos engasgos, né? A Isa tinha passado até então por 2 episódios de engasgo com o próprio leite, né? Onde uma delas o meu marido teve que fazer aquela manobra, que é importante você saber. Mas com o tempo a própria Isa foi se adaptando ali, conseguindo se desengasgar, né, em alguns momentos. E na verdade a gente descobre que não necessariamente são engasgos que estão acontecendo. Né, eu queria até ver com vocês, se vocês já ouviram falar sobre o gag. O gag é movimento involuntário que o bebezinho tem, como se fosse uma ânsia de vômito, né, mas ele não está engasgando. E às vezes é por causa que ele está rejeitando, assim, ele está encontrando um novo sabor, né, então às vezes ela ficava, eu pensando, meu Deus, ela está passando mal, e não necessariamente, né? Então no começo isso assusta um pouco, né, mas quanto mais material vocês consumirem a respeito disso, eu acho que vai ficando mais tranquilo, né, esse processo. Mas essa parte de engasgo é muito importante, saber a manobra, né, não se desesperar, no princípio, geralmente você levando a cabecinha da criança, às vezes se ela se engasga com líquidos ali, já dá um alívio, mas aí fazer a manobra com certeza, dependendo da situação, vai salvar, né, e evitar qualquer incidente pior. E é um ponto que justamente é muito importante vocês estarem estudando, estarem preparados, ou se você não acha que não tem essas condições, ter alguma pessoa por perto que saiba fazer esse movimento, né? E em questões de introdução alimentar, a gente começa assim pelo básico, sabe, gente? Assim, é o clássico fruta, banana, começa com a banana que é docinha, aí tem a polêmica da banana nanica versus banana prata, né? No meu caso, eu sempre usei banana nanica, sempre funcionou, nunca deu problema dela ficar com o intestino preso, ou sei lá, tem N lendas que falam sobre a banana nanica, né? Eu não sou nutricionista, tá, gente? Mas, assim, na minha prática, a banana maçã eu não sou muito fã, nem banana prata, e elas acabam sendo mais caras aqui no mercado da região, né? Então, a banana nanica me serviu muito bem no começo, e até hoje, né? A Isa consome dela, e é uma das frutas favoritas dela. Então, essa parte de você mostrar flexível as alternativas que tem, eu acho que é a dica mais importante que eu posso dar para vocês nesse vídeo. Porque às vezes o pessoal se prende muito, não, que agora a moda é BLW, porque a criança tem que ter autonomia. Mas não necessariamente, né? No comecinho, e isso eu falo porque eu fui uma pessoa um pouco teimosa lá atrás, né? Eu já queria dar alimentos semissólidos para Isa, sem que ela tinha, assim, ela tinha já uns dentinhos, mas ela não sabia mastigar, né? E ali nisso, sim, teve alguns casos de engasgo por causa dessa imaturidade que ela tinha. Então, se eu tivesse lá no começo, começado com uma papinha, bem moidinha, comidinha, né, e fizesse essa transição de uma forma mais tranquila, assim, mais espaçada, sei lá, eu teria alguns outros resultados diferentes, né, porque hoje, por exemplo, a Isa, ela não gosta muito dessa textura pastosa, né, seja de iogurte, de mingau, de purê, ela não aprecia muito, é claro que ainda é tempo, né, assim, ela tá com 2 anos agora e ainda precisa ser apresentada alguns alimentos e acostumada, né, com outros, mas eu já senti que foi uma questão por causa desse início da introdução alimentar, né, que ela gosta de alimentos um pouquinho mais sólidos, mas também não tão duros, né.
E então é você se sentir nessa flexibilidade. Tem gente que gosta, né, da papinha e aí recebe vários conselhos dos mais velhos, né? Ah, que você comeu papinha quando era pequeno, nada aconteceu. Então vai muito do seu feeling, né? O que dizem sobre a papinha é que pode acontecer o oposto do que aconteceu com a Isa. A criança ter uma resistência a essa parte né, dessas texturas mais sólidas, porque ela acostumou com aqueles alimentos mais mastigadinhos, mais líquidos. Mas é tudo um processo de transição, gente. Eu acho que nada é escrito na pedra, é só você também não ficar só naquela metodologia, né? O BLW, ele exige um pouco de estudo, porque você precisa aprender sobre os cortes, né? Não é qualquer corte que você vai dar assim para aquela faixa de idade, né? Cada faixa você tem um corte específico, porque, por exemplo, vou pegar uma uva, né? A uva inteira jamais, né? Assim, é muito perigoso, porque ela pode escorregar, principalmente se ela estiver com casca, ela pode escorregar diretamente ali, né, na gargantinha do seu filho. Então, eu já, até hoje, assim, hoje já não mais, mas até pouco tempo atrás eu tirava toda a pelezinha da uva e cortava ela em 4 partes. Aí, com o tempo que a Isa foi crescendo, fui cortando apenas na metade. E hoje eu corto na metade com casca, né? Então, as coisas vão progredindo, mas é tudo um processo, né? Quanto mais cedo vocês tiverem isso na cabeça, que tudo é um processo, né? Que você vai evoluindo com isso junto com seu filho ou com sua filha, eu acho que é muito mais tranquilo esse caminho da IA, né? É um caminho que todo mundo vai passar, né? Porque em algum momento o bebê ali vai deixar de se depender só do leite materno, né? Então, assim, até 6 meses, o leite materno é o único alimento que geralmente é recomendado, né? Salvo exceções que eu sei que tem gente que entra de licença maternidade por 4 meses, né? Então acaba voltando antes para o trabalho, e aí tem que submeter a criança, né, para uma introdução alimentar um pouco antes, mas assim, considerando, né, o que essas organizações, né, mundiais de saúde falam, esse é o fluxo, né? E até 1 ano, o leite ele tá ali ainda nutrindo, né, provendo os nutrientes necessários para o seu bebê, mas a partir de 1 ano ele já se torna um complemento, né? Porque aí as vitaminas, né, que sua criança ali, seu filho, né, tá obtendo, vai ser a partir desses alimentos, né? Bom, e aí, gente, eu queria ver com vocês, né, assim, é um tema que ele tem várias camadas, né, a minha ideia aqui é trazer um pouco do como que foi esse meu processo, nesse sentido dos cortes, né, no sentido até de receitas, porque como eu sou uma pessoa que não gosto de cozinhar, né, eu vou dar dicas práticas aqui, porque eu sou do tipo da mãe prática, né? Então eu gostaria que vocês interagissem aqui nos comentários, por favor, para ver se vocês têm interesse, né, nesse tema, o que a gente pode estar aqui trazendo de dicas que sejam relevantes, né? Mas é o primeiro vídeo aqui para começar o tema, que tem muita coisa para destrinchar, né? Então, se você gostou desse conteúdo, clica no like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha importante. Tchau, tchau!